Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou de Alt 1B e eu vou resolver a primeira questão do trabalho. Bom, a questão nos dá esse circuito e pede pra gente resolver ele utilizando a análise nodal. Bom, primeiramente, para resolver a análise nodal, a gente tem que definir o sentido das correntes. E essa questão a gente já tinha o IA e o I2 definidos. A gente também tinha, de certo modo, o I3 definido, porque a gente já tinha polaridade nesse resistor. Então, tudo indicava que I3 tinha que ser para baixo. Desse modo, como a fonte está com positivo aqui, eu adotei o I1 entrando no polo VB, no ponto VB. Então, nosso cálculo vai ficar aqui IA mais I1, a soma das correntes que entram, é igual a I2 mais I3, a soma das correntes que saem. Então, desse modo fica, IA a gente já tem que é 5 amperes, I1 a gente tem que VA, aqui tem uma queda de tensão, uma queda de tensão, então vai ficar VA menos VB sobre o nosso R1, I2 vai ser VB mais 20, nesse caso aqui porque ele tá trocado, então vai ser mais 20, sobre 8 ohms, que vai ser a nossa resistência, e o última análise é o VB sobre 4, porque esse resistor aqui ele tá no GND, então é VB sobre o nosso R3, somente, já que tá no GND. Bom, então substituindo os valores, fica aqui 5 mais VA, nesse caso vai ser 40, porque não tem nada que separa os dois, menos VB sobre R1, que é 2, igual a VB mais 20 sobre 8, mais VB sobre 4. Nesse caso aqui, a gente pode fazer um MMC, que vai dar o próprio 8, e já resolvendo direto, a gente já vai ter 40 mais 160, menos 4, VB é igual a VB mais 20, mais 2, VB. Bom, resolvendo essa questão aqui, a gente pode já resolver esses valores aqui, que vai ficar 200 menos 4 VB é igual a 3 VB mais 20. Passando 4 VB para cá e 20 para lá negativo, vai ficar aqui 180 é igual a 7 VB. Então a gente tem que VB é igual a 25,71 volts. Essa aqui foi a primeira parte da questão, a letra A. Para resolver a letra B, agora a gente tem que... A letra B pede pra gente descobrir a tensão no meu V3. A tensão, né? O meu V3, que é essa aqui. Para descobrir a tensão no V3, a gente vai ter que vai ser VB menos o nosso GND, né? Que no caso vai ser esse terra aqui. Porque o nosso VB tá aqui, ele vai subtrair com o terra que tá aqui. Então, tipo, vai ser VB menos 0. Então, a nossa tensão no R3, né? Isso aqui na verdade é R. Nossa tensão no R3 vai ser igual a VB. Então, nossa tensão no R3 vai ser igual a 25,71. Tá. E agora o nosso último passo é descobrir I2. Nossa fórmula de 2 é essa aqui, que a gente já tinha feito antes, que vai ser VB mais 20 sobre 8. Bom, a gente já tem o nosso valor de VB, que é 25,71. Isso aqui vai somar com 20 e vai dividir por 8. Então aqui a gente vai ter que o nosso I2 é igual a 5,71. Sou Henrique Eduardo e vou fazer a questão 2 do trabalho. A questão 2 nos pede que, a partir do teorema da superposição, encontremos a tensão V2 e a corrente 4. Como podemos ver no desenho, aqui se encontra a tensão V2 e aqui a corrente I4. E precisamos descobrir eles através da superposição. Podemos ver aqui claramente nesse problema
que temos duas fontes, uma fonte de corrente e uma fonte de tensão, sendo a de tensão 15 volts e a de corrente 2 amperes. Para começarmos a fazer a nossa análise de circuito, precisamos primeiro retirar uma das fontes, digamos assim. Então, iremos começar tirando a fonte de corrente. Como já sabemos, a fonte de corrente, quando ela é removida do circuito, o circuito fica em aberto, na área onde a fonte está localizada. Portanto, não vou colocar nenhum fio no caminho. E assim que ficaria nosso circuito sem a fonte de corrente. Para começar nosso circuito a resolver nosso problema, a propósito, eu irei somar R3 com R4, que estão ligados em série, para formar uma resistência equivalente R34, que seria igual a 12 ohms. Esses 12 ohms, os 12 ohms, eles ficarão em paralelo com o R2, que é equivalente a 5 volts, 5 ohms. E como agora é em paralelo, precisamos fazer 5 elevado a menos 1 mais 12 elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 1, que chegaremos ao resultado de 3,5 ohms. Reduzindo nosso circuito agora em apenas dois resistores, sendo o R1 de 3 ohms e o R342 de 353 ohms. Agora que já encontramos a nossa resistência equivalente, que só para relembrar seria a soma aqui dos resistores em série, equivalentes a 3 ohms e 3,53, que seria equivalente a 6,5 ohms. Agora que achamos a resistência equivalente, vamos encontrar a nossa corrente do circuito. Que para achar a corrente precisamos dividir a tensão pela resistência equivalente, ou seja, seria 15 dividido por 6,5, que chegaríamos a uma corrente de 2,297 amperes. Bom, indo para mais uma etapa do nosso problema, nós já temos a corrente geral do circuito. Só que agora precisamos utilizar essa corrente para encontrar a tensão que a fonte E1 aplica em V2. E para fazer tal cálculo, iremos retomar o R342, porque ele está entre os pontos A e B, onde fica o nosso R2 ou também o V2, como podemos observar aqui no circuito anterior. E vamos fazer tudo isso multiplicando a nossa corrente geral do circuito, a corrente total, o nosso I total, vezes o resistor 342, que daí algo aproximado de 8,109 volts, que é a tensão que passa entre A e B no nosso circuito. Mas tem algo importante que eu esqueci de mencionar em relação a R2 e R34, por exemplo. Que pelo fato de, como mostrado aqui, ambos estão em paralelo, a propósito, a tensão deles é a mesma. Ou seja, nos dois pontos, tanto no ponto aqui quanto aqui, a gente tem os equivalentes 8,109 volts. E agora também precisamos encontrar a nossa corrente. Corrente essa
dada pela fonte E1, a corrente 4 no caso. Para encontrarmos essa corrente, iremos dividir a nossa tensão que existe no ponto A e no ponto B, que seria 8,109 volts, por 12 ohms, que é o resistor 34, que daria algo em torno de 675,75 miliamperes. Ou seja, acabamos em relação às tensões e correntes do E1. Agora iremos para a nossa tensão barra corrente da fonte de corrente. Sempre quando envolvemos a fonte de corrente, desconsideramos a fonte de tensão no caso. Mas só que em vez de deixar o circuito aberto, nós colocamos apenas um fio, mantendo o circuito fechado. Para começar esse cálculo, primeiramente eu vou deixar o R1 e o R2 em paralelo e vou fazer a soma deles. Ou seja, 3 elevado a menos 1 mais 5 elevado a menos 1, tudo isso a menos 1, seria igual a 1,9. Que agora é o nosso R12. Agora, como o nosso R12, a gente pode perceber que não tem nenhum nó aqui entre R4 e o R12, que é a soma desses dois, podemos então apenas somá-los, pelo fato de eles estarem em série. Então seria 1,9 mais 4 ohms seria igual a 5,9 ohms. Agora, chegamos a um novo formato do circuito. Agora temos um resistor 124, que é a junção dos outros 6 resistores, em paralelo com o resistor 3. Que o resultado dessa junção seria igual à resistência equivalente do circuito completo. Podemos então fazer 5,9 elevado a menos 1 mais 8 elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 1, que seria igual a 3,4 ohms. Como já temos então 3,4 como a resposta definitiva da resistência equivalente do nosso circuito, podemos aproveitar para encontrar a tensão, que seria o cálculo de 2 vezes 3,4, que seria igual a 6,8. Ou seja, conseguindo o valor de 6,8, sabemos quanta tensão a fonte de corrente ela dissipa. Sabendo isso, fica mais fácil da gente descobrir a corrente de I4, vista pela fonte de corrente. Para fazer isso, basta apenas a gente pegar o valor que encontramos de tensão dissipada, 6,8, e dividir pela soma. Pela soma não, a propósito, pela junção dos resistores R1, R2 e R4, que seria no caso 5,9. E por que a gente faria isso? Porque nessa forma, todos esses resistores estariam em série, sendo eles em série o R12 no caso, que seria a junção do R1 de 3 ohms com R2 de 5 ohms, que eles juntos em paralelo ficariam em série com o R4, de certo modo, gerando com que eles tenham a mesma corrente. Corrente essa que é 1,153 amperes, que é a corrente do I4 vista a partir da fonte de corrente. Agora outro detalhe que também não deixa de ser importante é a tensão V2. Tensão V2 que vamos utilizar a corrente que encontramos, 1,153 amperes,
e multiplicar ela pelo resultado do R12, que seria a junção do resistor 1 e o resistor 2. Porque eles estão exatamente na posição inicial do resistor 2, como podemos ver aqui nesse frame. E fazendo a multiplicação de 1,153 vezes 1,9, chegaríamos à conclusão de 2,19 volts passam por essa parte do circuito. Ou seja, a propósito, sendo bem preciso, a resposta nossa ela é negativa. Ela é menos 2,19. Valendo a ressalta, foi quase um erro que passou bem despercebido. E para finalizar, nós devemos apenas somar. Somar os nossos resultados que encontramos. Que 4 é 0,6757 mais 1,153, que seria igual a 1,829 amperes, que seria o nosso I4 total, contando as duas fontes, e o nosso V2 total seria 8,109, e agora o número é negativo pelo fato do 2,19 ser negativo, então não seria uma soma, seria uma subtração. Então 8,109 menos 2,19 seria igual a 5,919. E esse é o nosso resultado final. Yuri Ferreira Mota, questão 3. Na questão 3, pede para que a gente encontre o circuito equivalente de Thevenin entre os pontos A e B indicados. Então a gente redesenha o circuito dessa forma para encontrar a resistência de Thevenin. Então a gente vê que R1 tem paralelo com R2 e R12 está em série com R3. E após cálculos a gente vê que a resistência de Thevenin é 4,4. A contribuição da fonte IA, que no caso seria para montar a tensão de Thevenin. A gente redesenha o nosso circuito e a gente tira R3, porque que fica aberto, então não passa. E fica a resistência equivalente, que a gente já tem aqui, de R12 paralelo. Fica 2,4 e IA, que é 1, que seria a corrente. A gente usa a fórmula V igual a R vezes I e fica V igual a 2,4. A contribuição na fonte é 1, a gente redesenha o circuito aqui e a gente usa a resistência equivalente de 15, porque R1 tem série com R2, e a gente usa a fórmula. E a gente sabe que V1 é igual a V2, que é igual a E1 vezes R2 sobre resistência equivalente, que é igual a 18 vezes 12 sobre 15, que é igual a 14,4. A tensão de Thevenin vai ser a soma dos dois resultados, da fonte A1 e da fonte IA. Isso tudo dá 16,8. Aí, a partir disso a gente tem o circuito equivalente com a resistência e a tensão, e a gente calcula o valor da corrente na carga para RL igual a 1 ohm, 5 ohms e 12 ohms. Então aqui a gente tem a fórmula que a gente vai utilizar e aqui as contas. A gente sabe que RTH é 4,4 e RL é a variável, por assim dizer. Então seria 4,4 mais 1, aqui mais 5, aqui mais 5 e aqui mais 12. Isso aqui seria 4,4. Então fica com RL igual a 1, fica 3,11 amperes. RL igual a 2, 1,79 amperes. E RL igual a 12, 1,02 amperes.
eu me chamo Luan, eu vou fazer a questão 4 do trabalho. Ela pede para a gente analisar esse circuito aqui de cima e descobrir o circuito equivalente dele e depois substituir essa carga RL por um valor de 5, de 10 e de 15 ohms e descobrir a corrente nela. Então, primeiramente, para fazer essa questão, a gente tira a carga do circuito, já que é o método de Thevenin, e logo depois disso a gente tem que descobrir a resistência equivalente ou a tensão equivalente. Nesse caso, eu vou descobrir primeiro a resistência equivalente. Para descobrir a resistência equivalente, você tira todas as fontes e substitui elas por um fio ou um curto-circuito, que é a mesma coisa. Então, a resistência equivalente aqui fica bem fácil, já que tem o R1 de 5 ohms está em paralelo com R2 e R3. Então, 5 em paralelo com 10 vai ser igual a 3,33 ohms. Agora, para descobrir a tensão de Thevenin, eu vou utilizar a superposição. Então, primeiro, em relação a E1, a gente mata a segunda fonte, a fonte de corrente, e o circuito vai ficar desse jeito. Então, VTH, nesse caso aqui, será V2 mais V3. Para descobrir V2 e V3, primeiro a gente tem que descobrir a corrente. Corrente é tensão sobre resistência. Então, aqui vai ser 30 dividido por 15, que é só somar tudo isso, que vai ser igual a 2 amperes. Agora, para descobrir a tensão de cada um, a gente multiplica pela resistência. Então, 9 vezes 2 vai dar 18 volts para a tensão de V2. E a tensão V3 vai ser 1 vezes 2, que vai dar 2 volts. Então, a tensão VTH em relação à fonte 1 é a soma dessas duas, que vai dar 20 volts. Agora, em relação à fonte 2, que seria a fonte de corrente, o circuito ficará desse jeito. Eu tirei a fonte de tensão que ficava aqui e vai ser igual ao outro. Primeiro descobre a corrente, que vai ser aqui. Como eu multipliquei esses dois aqui para transformar essa fonte de corrente numa fonte de tensão, ela vai ser igual a 18 volts. Então, a corrente vai ser 18 sobre 15, que é a mesma resistência equivalente do último, que vai ser 1,2 amperes. Aqui, analisando o circuito, pode perceber que a tensão de Thevenin em relação à segunda fonte vai ser igual a V1. Então, a tensão de Thevenin vai ser 5 vezes 1,2, que é igual a 6 volts. Então, agora que a gente já descobriu a tensão em relação à fonte 1 e a tensão em relação à fonte 2, é só a gente somar as duas para descobrir em relação ao total do circuito, que vai dar 26 volts. Então, assim que ficou o circuito depois de simplificado, 26 volts em série com 3,3 ohms. Agora eu vou partir para a letra B, que é colocar 5, 10 e 15 ohms no lugar da carga. Então aqui, primeiramente, fazendo com 5 ohms, a gente faz a corrente aqui, que vai ser 26 sobre 3,3 vezes mais 5, que é igual a 3,121 amperes. Depois, substituindo por 10 ohms, a gente só muda ali embaixo que soma com 10, em vez de 5, que vai ser 1,95 amperes. E por fim, na vez do 15 ohms, a gente muda no lugar do 10, soma com 3,33 e a corrente vai ser igual a 1,419 amperes. Olá, meu nome é Júnior. Eu vim fazer a questão 5 do trabalho. Minha voz tá meio rouca, mas vou tentar fazer. Aqui me deu esse simples circuito. R1, R2, a fonte é 2, a fonte é 1, R3 e A. Que me dão os seguintes dados sobre eles. Conheceu a letra A. Ela me pede para determinar o valor de R, que é que o mesmo dissipe a máxima potência possível no circuito ao qual está conectado. Então eu vou ter que descobrir esse R. Fiz esse simples circuitozinho, que é R2 em paralelo com R3 e R1. R1 que está em série com R3. Com isso, meu RTH será igualado a R. Então, o resultado de RTH vai ser R.
Com isso, meu E1 e E2 vai ser um curto-circuito e A um curto aberto. Com isso, eu começo a fazer meu RTH. RTH é igual a R2 sobre R1 mais R3 igual a 1 sobre 1 em paralelo com R2, 1 sobre R1 em série com R3. Com isso fica 1 sobre 1 em paralelo com 5K ohms, que é o R2, mais 1 sobre R3 mais R1, que é 3K ohms, e 2K ohms. Com isso, meu R fica igual a 2,5K ohms. Com isso, como eu dizia, meu R é igual a RTH, então RTH equivale a 2,5K ohms. Fiz um outro circuitinho. R2 com minha fonte de E2, que equivale a 5 volts, em paralelo com R3, com minha fonte E3. Minha fonte E3, eu coloquei ela por quê? Porque com ela eu vou obter 18, que é, eu vou usar a lei de Ohm, que é V é igual a R vezes I. Com isso, dá R, que é R3, mais 0,006. Com isso, o meu VTH é igual a X. Com isso, eu vou usar a lei de Kirchhoff, que é E1 mais E2 igual a V1 mais V2, que é igual a VTH, mais VTH. E 1 é igual a E1 mais E2 mais E3 sobre R1 mais R2 mais R3, que é igual a 3,5 miliamperes. Com isso, a letra B, ela pede para me calcular a simples corrente que flui por um resistor, bem como potência que irá dissipar. Com isso, eu peguei o VTH igual a E1 menos V1 mais V2, que é igual a 12,5 volts, que se você pegar E1, que tá aqui, menos V1, menos V2. Com isso, dá 12,5 volts. Meu R é igual a RTH, como eu disse, que é 2,5K ohms. Com isso, eu pego minha potência igual a R igual a I. Com isso, minha corrente que passa em R3 é 15,62 milivolts.